Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos motoristas, porque só assim a gente vai conseguir atingir mais pessoas com conhecimento. Então hoje eu quero trazer para vocês o que você precisa fazer para vir por uma condução extraeconômica. Que eu sempre falo que condução extraeconômica é diferente de direção econômica. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, motorista, é: o que te impede de você ser mais econômico do que você é hoje? Então, se tem alguma coisa que te impede, nós temos que tirar ele da frente para a gente trazer para você uma máxima economia. Nós já comentamos que dentro dos custos variáveis, 60% a 70% hoje é o diesel, seguida do custo de manutenção e pneu. Então, no estilo que o motorista dirige hoje, ele pode trazer esses custos para baixo em 25%. Se ele dirigir de uma maneira mais gentil ou mais agressiva, isso faz toda a diferença no custo operacional. Hoje eu vou provar para vocês aqui como você vai reduzir esse custo. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o motorista que conduz no estilo extraeconômico, também ele dirige com segurança. Mas nem sempre o motorista que dirige com segurança é econômico. Então, para onde você quer ir? Você quer ir para o lado econômico ou para o lado extraeconômico? Então, o que você precisa fazer para vir por uma condução extraeconômica? Primeiro é dirigir com foco na economia de combustível. Depois é manter o ponto extraeconômico do conta-giro sempre. Cada gota de diesel vai contar no final de uma jornada. Se você conseguir salvar aí 10, 20 litros por dia, no final do ano, você salvou bastante litros. Pensar sempre à frente, dirigir com previsibilidade, evitar frenagens bruscas, tentar manter a mesma marcha ou evitar de trocar marchas, sempre trabalhar na faixa verde, tirar o pé do acelerador sempre que possível para usar a energia, a inércia ou a gravidade que o caminhão te proporciona isso, certo? Não acelerar bruscamente, ser um motorista habilidoso e com paciência. Motorista, gente, tem que comprar 1 quilo de paciência todo dia de manhã. É uma profissão estressante e requer muita paciência. Outra coisa, como nós já falamos, limite de velocidade 85 km por hora. E usar sempre o freio motor e manter uma distância de segmento segura que você possa fazer uma frenagem planejada, certo? Aí sim você vem para a condução extraeconômica. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui com vocês é o que é potência e o que é força. Então, a potência, gente, é quando vem a explosão aqui e empurra esse pistão para baixo, girando a árvore de manivela, e esse raio aqui, vai definir aí a sua alavanca de força. Então, aqui eu gero o torque, a força, e aqui eu gero a potência. E como vem isso para você, motorista? Isso vem aonde? Aqui na faixa verde. Então, esta faixa verde aqui é a faixa de força do motor, é a única faixa que o motor tem força. A faixa de potência é uma faixa que você vai precisar, quando você precisa usar giro do motor, aí você vem para essa faixa de potência, mas aqui é uma faixa de alto consumo. Vamos entender melhor o nosso conta-giro? Vamos dividir ele em 5 partes para ficar mais fácil? Então, a primeira parte seria o quê? Da marcha lenta. Marcha lenta consome de 3 a 5 litros por hora com o caminhão ligado. A outra faixa é a faixa da potência, que você só vai utilizar ela quando você precisa de giro do motor, certo? E é uma faixa de alto consumo. A outra faixa é a faixa do freio motor. A faixa do freio motor, ela vai te proporcionar um alto giro do motor, só que com o pé fora do acelerador, débito zero e força total na frenagem do freio motor ou no freio auxiliar. A outra faixa que nós temos é a faixa de perigo, a faixa vermelha, que você não deve entrar nem acelerando e nem desacelerando, porque você tira o motor de sincronismo e pode causar um dano, principalmente atropelar uma válvula. A faixa de trabalho do motorista é a faixa verde.
esta é a faixa que você tem que buscar o tempo todo. E aí que eu quero trazer você para um ponto extra econômico. Por quê? Dentro da faixa verde, dentro dessa faixa verde, nós podemos buscar o quê? O ponto extra econômico. Então, esse ponto extra econômico, você vai dividir a sua faixa verde em 3 partes, e dessa parte você vai pegar a parte de baixo. Então, esta parte aqui é a parte extra econômica. Aí que você vai manter nas retas ou na subida o maior tempo possível. E aí você vai conseguir extrair a máxima economia. Certo? Vamos ver como é que fica isso no dia a dia. Então nós temos aqui, ó, o seu contagiro, certo? Essa faixa vai de 900 a 1.600, certo? Aí você divide ela em 3 pedaços e pega a primeira parte. E aí eu tenho o que? Neste caso, 1.200 giro. Esse é o ponto mais econômico do seu caminhão. Vamos ver um outro caso? Aqui eu tenho o quê? De 1.200 a 1.600. Essa é a minha faixa verde. Aí eu divido ele em 3 pedaços e pego a de baixo. Então, o ponto extra econômico deste caminhão vai ser 1.300. Então, cada caso é um caso. Você que vai ter que achar o seu caso aí. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês é o estilo de você dirigir. Aquele motorista que acelera muito rápido, depois desacelera, acelera de novo e não tem aí um padrão de dirigibilidade, né? Você não tem uma velocidade constante, não se antecipa, não deixa aí uma distância de segmento boa, aí toda hora você tem que pisar no freio. O motorista bom, o motorista que dirige de uma maneira gentil, numa condição extra econômica, ele é um motorista padrão, é aquele motorista que dirige bem suavemente, aceleração suave e faz uma desaceleração planejada. Um motorista que dirige no estilo agressivo é um motorista que consome muito combustível. E aí, este motorista aqui pode chegar aí a 25% de consumo maior que esse motorista. Nós vamos ver isso já já. Outra coisa é com relação à velocidade. Como nós comentamos, né, por uma questão física, a velocidade superior a 86 km por hora, a velocidade e a resistência do ar entram ao quadrado, e aí, por uma questão da física, você consome mais energia para manter uma velocidade superior a 85 por hora. E aí, tem muitos estudos americanos, principalmente, que mostram que você trazendo a direção de 90 para 80 ou de 90 para 85, você perde de 2 a 3 minutos por hora trabalhado. Então, assim, é quase nada numa jornada aí de 10 horas, você vai perder meia hora por dia, e aí fica quanto custa isso e quanto você ganha de tempo. É o custo-benefício que é a conta que você tem que fazer. Em alguns casos, né, seria interessante a empresa manter, né, aqui atrás do caminhão a velocidade máxima permitida para você viajar. Porque aí os outros motoristas apressados, né, não fica aí buzinando, dizendo que você que está segurando a fila. Não, você está dirigindo no modo certo, no modo extra econômico. Ele talvez não está dirigindo no modo extra econômico. Então, neste caso aqui, ele vai entender que você está seguindo uma doutrina, uma determinação da empresa e não é você que é o lento. Outra coisa que é interessante, você combinar a velocidade com o ponto extra econômico. Então, esses dois pontos, 85 por hora na rodovia, mais esse 1/3 é o ponto melhor de condução. E aí você tem que fazer marcha, né, para você chegar nesse ponto aqui, que este é o ponto mais econômico da condução, que é a velocidade de cruzeiro. E aqui eu vou provar para vocês hoje como existe uma grande diferença de um motorista que dirige de uma maneira agressiva e de um motorista que dirige de uma maneira gentil. Então, esse aqui é um estudo europeu de uma grande montadora, que ela compilou centenas e centenas de viagens, o mesmo caminhão, o mesmo peso, o mesmo trajeto, a única variável aqui se chama motorista. Nesse caso aqui, era um trajeto curto com uma velocidade de média de 40 km por hora. Então, vamos entender aqui
a diferença desse motorista para esse motorista. Então, esse aqui, por exemplo, ele usa bem o piloto automático. 6% da rota dele usou o piloto automático. Esse não usou o piloto automático. Marcha lenta, esse aqui, ó, 44% do tempo ele ficou em marcha lenta. Esse aqui, ó, só 26%. Provavelmente deve ser um trânsito urbano. Aceleração brusca, esse aqui, ó, pé de pena. Esse aqui pisou muito forte. Não usou a faixa verde. Esse aqui não usou. 1,3% não usou a faixa verde. Esse usou bastante a faixa verde. Frenagem brusca, esse aqui, ó, não pisou nenhuma vez no freio, só usou os freios auxiliares, freio motor. Esse aqui pisou, esse aqui, ó, 3 vezes a cada 100 km ele pisava no freio. E pisar no freio você sabe que consome combustível. E usando bem a inércia e a gravidade, ó, 15% ele usou a inércia e a gravidade, que é uma energia que está aí de graça para você. E esse aqui só usou a metade do tempo desse. Então, esse motorista aqui, ó, consumiu quanto? 1,96 e esse aqui 2,50. Então, se você tivesse uma empresa, qual motorista que você ia contratar para trabalhar na sua empresa? Este motorista ou aquele motorista? E na mesma situação, numa mesma outra analogia, numa época de crise, qual motorista você iria dispensar? Aquele motorista que é mais agressivo, que consome mais combustível, ou esse que é mais econômico e dirige de uma maneira mais gentil? Outra coisa que a gente quer ver também, ó, numa velocidade média aqui de 60. A situação é a mesma. Então, ó, cada motorista tem a sua característica, mas os motoristas têm que vir para cá. Esse motorista aqui, ó, que é o motorista bom, o motorista que todas as empresas estão querendo. Numa distância rodoviária aqui, ó, média de 80 km por hora, a mesma situação. Ó. Por exemplo, esses dois motoristas aqui, ó, praticamente não pisaram no freio. Esse aqui pisou uma vez só a cada 100 km. Mas em compensação, ele usou pouco piloto automático e também usou muita marcha lenta. O dobro desse aqui. Então, gente, fica a dica. Isso aqui é real. É onde que o motorista tem que trazer a sua condução para cá, para o extra econômico, certo? E aí sim você vai ter uma condição excelente. E como nós falamos, né, se o motorista eliminar aqui alguns vícios, né, ou mudar a sua conduta, ou o seu jeito de dirigir, ele pode salvar aí, no final do ano, praticamente 22 mil litros de diesel. Praticamente é um caminhão-tanque carregado de diesel que, às vezes, um motorista só desperdiça. Um motorista que anda aí por volta de 10 mil quilômetros mês. Então, aqui fica a dica para vocês. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e boa viagem. E a gente vai se ver aí nos próximos vídeos. Até mais.